Imagina você ter uma força tão absurda que consegue matar um leão com as próprias mãos. Imagina pegar 300 raposas, amarrar tochas nelas e soltar nos campos dos seus inimigos. Imagina derrubar um templo inteiro só empurrando 2 colunas. Esse cara existiu de verdade na Bíblia e o nome dele era Sansão. Mas a história dele não é só sobre músculos, não. É sobre como o homem mais forte do mundo perdeu absolutamente tudo por causa de uma escolha. E o final? Bom, você não vai acreditar. Fica comigo até o final que eu vou te contar essa história insana. A história de Sansão começa antes mesmo dele nascer. Os pais dele não conseguiam ter filhos, sabe? Aquela situação complicada que muitos casais passam. Mas aí aparece um anjo, isso mesmo, um anjo de verdade, e fala para a mãe dele: Você vai ter um filho especial. Mas tem um detalhe. Ele vai ser nazireu desde o ventre. E o que é ser nazireu? Era tipo um voto sagrado. A pessoa não podia beber vinho, não podia tocar em nada morto e, principalmente, nunca podia cortar o cabelo. Esse cabelo seria o símbolo do voto dele com Deus. E o anjo disse mais: esse menino seria o cara que começaria a libertar Israel dos filisteus, que eram os opressores da época. Sansão cresceu e a força dele era sobrenatural. Não era academia, não era suplemento, não era nada disso. Era literalmente o Espírito de Deus que vinha sobre ele e dava aquela força absurda. A primeira demonstração da força de Sansão foi bizarra. Ele estava indo para a cidade de Tímna quando, do nada, aparece um leão novo rugindo na frente dele. Cara, pensa na situação. Você de boa, andando na estrada e vem um leão querendo te fazer de lanche. E o que Sansão fez? Ele simplesmente rasgou o leão ao meio, com as próprias mãos, como se fosse rasgar um papel. Mas aqui já começa a aparecer um probleminha no caráter de Sansão. Ele não contou para ninguém o que tinha feito. Por quê? Porque ele tinha tocado no leão morto, e isso quebrava o voto nazireu. Ele já estava começando a brincar com o compromisso dele. Depois de um tempo, Sansão voltou por aquele caminho e olha que loucura! Dentro do corpo do leão morto tinha se formado uma colmeia de abelhas com mel. Ele pegou o mel e comeu. De novo, tocando em algo morto. De novo, quebrando o voto. Sansão resolveu se casar com uma mulher filisteia. Já dá para ver que ele gostava de complicação, né? Na festa de casamento, que durou 7 dias, ele fez uma aposta com 30 filisteus. Ele criou um enigma baseado naquela história do leão. Do que come saiu comida. Do forte saiu doçura. A galera ficou intrigada, porque não conseguia descobrir. Então, eles ameaçaram a noiva de Sansão. Ou ela descobria a resposta, ou eles iam queimar ela e a família dela. Covardia total, né? A mulher chorou, manipulou, e Sansão, no último dia, entregou a resposta. Quando os caras deram a resposta do enigma, Sansão ficou possesso. Ele desceu para outra cidade, matou 30 homens, pegou as roupas deles e deu para os caras da aposta, e foi embora sem nem consumar o casamento. A situação escalou rápido. O pai da noiva entregou ela para outro cara e quando Sansão descobriu, ele surtou de vez. E aí vem uma das partes mais insanas. Ele pegou 300 raposas, amarrou elas de cauda em cauda, colocou tochas de fogo no meio e soltou elas todas nas plantações dos filisteus. Os caras perderam tudo: trigo, vinhas, olivais. Foi o caos total. Os filisteus ficaram tão furiosos que queimaram a ex-noiva de Sansão e o pai dela. E Sansão, ele foi lá e fez um massacre. A Bíblia diz que ele os feriu com grande mortandade. Depois, quando 1000 homens vieram capturar Sansão, ele pegou uma queixada de jumento, um osso de mandíbula, e matou 1000 homens só com aquilo. 1000. Depois ele mesmo disse: Com a queixada de um jumento, fiz deles montões sobre montões. E aí aparece ela, Dalila, a mulher que mudaria tudo. Sansão se apaixonou perdidamente.
E os filisteus, espertos, viram a oportunidade perfeita. Eles ofereceram para Dalila uma grana absurda. Cada um dos líderes daria 1.100 moedas de prata para ela descobrir o segredo da força de Sansão. Dalila começou a jogar. Me conta, qual é o segredo da sua força? E Sansão, de início, mentiu. Disse que se amarrassem ele com 7 cordas frescas, ele ficaria fraco. Ela amarrou. Os filisteus atacaram. E Sansão arrebentou tudo como se fosse linha. Isso aconteceu várias vezes. Dalila insistindo, Sansão mentindo, até que ela partiu para o ataque emocional. Como você diz que me ama se não confia em mim? Ela perturbou tanto, dia após dia, que a Bíblia diz que a alma dele se angustiou até a morte. E num momento de fraqueza total, Sansão entregou tudo. Ele revelou: Nunca passou navalha sobre minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se me raparem, a minha força se apartará de mim. Dalila percebeu que dessa vez era verdade. Ela fez Sansão dormir no colo dela e chamou um homem para rapar as 7 tranças do cabelo dele. E quando os filisteus vieram pela primeira vez, Sansão não conseguiu se defender. A parte mais triste, a Bíblia diz que ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. Ele acordou, achando que ia fazer como antes, mas a força tinha ido embora. Os filisteus capturaram Sansão e fizeram algo brutal. Arrancaram os olhos dele. O homem mais forte do mundo agora estava cego, acorrentado e sendo humilhado. Eles colocaram ele para trabalhar, moendo grãos numa prisão, fazendo o trabalho que normalmente um animal fazia. Sansão caiu do topo do mundo para o mais profundo da degradação. Tudo por causa das escolhas erradas, por brincar com o voto sagrado, por se envolver com as pessoas erradas. Mas tem um detalhe que a Bíblia menciona e que é super importante. O cabelo dele começou a crescer de novo. Os filisteus fizeram uma grande festa no templo do deus deles, Dagon, comemorando a captura de Sansão. Tinha milhares de pessoas lá, 3.000 só no terraço, fora os que estavam dentro. Eles chamaram Sansão para zombar dele, para fazer dele um espetáculo de entretenimento. Sansão pediu para o menino que o guiava para deixar ele tocar nas colunas do templo. E aí, cego e humilhado, Sansão fez sua última oração. Ele clamou: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. E dá-me força só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E então aconteceu. Sansão abraçou as 2 colunas centrais do templo e, com toda a força que Deus lhe deu pela última vez, ele empurrou e disse: Morra eu com os filisteus. O templo desabou. Aquele homem matou mais gente na sua morte do que tinha matado durante toda a sua vida. A história de Sansão é poderosa, mas também é um alerta sério. Esse cara tinha tudo: propósito desde antes de nascer, poder sobrenatural, missão clara. Mas ele foi descuidado. Brincou com o voto sagrado, se envolveu com as pessoas erradas, deixou a paixão cegar seu discernimento. Sansão nos ensina que não importa quão forte você seja, quão talentoso, quão especial, se você não cuida do seu caráter, das suas escolhas, você pode perder tudo. Força física não substitui força de caráter. Dons não substituem obediência. Mas a história também mostra que mesmo quando caímos, mesmo quando erramos feio, Deus ainda pode nos usar uma última vez para cumprir o propósito. Sansão morreu, mas morreu cumprindo a missão, libertar Israel dos filisteus. E você? Que lição você tira dessa história? Deixa aqui nos comentários e não esquece de curtir e se inscrever no canal.